É uma notícia que a gente não queria dar. Na verdade, eu quero saber o que tem de verdade e o que tem de mentira, porque, em todos os sites aí, foi divulgada essa notícia de que um caso de reinfecção foi confirmado, esse caso, por cientistas de Hong Kong e também por meio de um estudo publicado pela Universidade de Oxford. E aí, depois dessa divulgação, o próprio Brasil passou a divulgar casos suspeitos em São Paulo, Bahia, Goiás, Minas Gerais. E aí já começou aquela corrente na internet. Ai, meu Deus, então a vacina não vai servir para nada, enfim, pode pegar o coronavírus várias vezes. Então, contatamos o professor Luiz Carlos Dias. Ele é titular do Instituto de Química da Unicamp e também faz parte, né? Ele é membro da Força-Tarefa da Unicamp no combate à Covid-19 e está conosco por Skype. Primeiramente, professor, muito obrigada por nos atender ao vivo, falar conosco em relação a isso, e já vou emendar a primeira pergunta. O que é que tem de verdade e o que é que tem de mentira? É possível pegar o coronavírus duas vezes? Professor, boa tarde. Na verdade, são pessoas já com casos de infecção confirmados na China, na Bélgica e na Holanda. E essa semana foi divulgado, né, esse estudo da Universidade de Hong Kong, na China. O trabalho ainda não está disponível online, tá? Então nós não podemos, por exemplo, avaliar os dados brutos dessa publicação. Mas esses resultados foram divulgados numa conferência de imprensa e que confirmam, então, que um homem de 33 anos, sem comorbidades, ele pegou Covid lá em março e 142 dias depois de ter se recuperado da Covid, ele foi reinfectado, né? Ele estava em viagem para a Espanha, via Reino Unido, voltou para Hong Kong, então lá no aeroporto de Hong Kong ele foi testado, ele deu positivo novamente para o SARS-CoV-2, né, o vírus que causa a Covid-19. Os pesquisadores então analisaram o material genético desse vírus, eles já haviam analisado o material genético do vírus que causou a primeira infecção, e aí eles confirmaram que havia uma diferença significativa no material genético dos dois vírus, que causou a primeira infecção lá em março e do que causou a segunda infecção agora em agosto, né? Então, qual é o impacto disso na elaboração de todas as vacinas que estão sendo aí produzidas e estudadas e testadas no mundo todo? Esse é um resultado interessante, ele, como eu falei, ele não é surpreendente, mas ele é um resultado bastante importante. Então, assim, a análise genômica confirmou que é uma nova infecção, que não é, por exemplo, devido a resquícios de material genético do primeiro vírus que ficam, por exemplo, nos pulmões. Então, esse é um dado importante. Ele mostra que as pessoas, por exemplo, uma vez infectadas e uma vez curadas, elas não necessariamente têm imunidade, certo? Para uma segunda infecção. A ciência sabe, por exemplo, que isso aí poderia acontecer. Há uma resposta imune do nosso organismo, certo? Só que nós não sabemos, por exemplo, quanto dura essa resposta. Então, caso essas reinfecções passem a se tornar mais frequentes, né, pode significar que talvez nós não estejamos produzindo uma resposta imune muito duradoura, pode significar que eventuais vacinas ou eventuais candidatas vacinais talvez não consigam induzir uma resposta suficiente para o nosso organismo ter capacidade de resposta ao novo coronavírus, principalmente em termos de anticorpos neutralizantes, mas se essa resposta for de anticorpos e de células citotóxicas, então eu não vejo motivo para muita preocupação no momento. Pode ser que a vacina não forneça proteção para sempre, talvez a gente vá precisar de mais do que uma dose, de 2 doses, talvez de 3 doses, dependendo da resposta da vacina, mas certamente a vacina é a nossa melhor chance, por exemplo, para sair dessa pandemia. E isso, inclusive, mostra que talvez as pessoas que já pegaram a Covid-19, que se recuperaram, também devam se vacinar, certo? Então, uma vacina produz uma resposta imunológica forte, que somada a uma resposta natural do nosso organismo, certamente vai nos proteger da Covid-19. Então, eu não vejo esses casos assim com muita preocupação no momento, porque são também poucos casos, né, casos isolados.